Dia santo. Santo dia. Então, que bom com vocês, mais um Consagra de TV. Hoje veremos a segunda parte de que o rei se encante com vossa beleza corporal. Você que nos assistiu algumas semanas atrás, nós vimos falando sobre medicina e saúde, ciência e fé. É interessante que ciência e fé se completam. Não tem como você separar a ciência da fé. Uma fortalece e valida a outra. Um ponto interessante que falamos no programa anterior é que às vezes quando nós tomamos alguma postura de pedir para o outro rezar, pedir para o outro ir para a igreja, participar de grupos de oração, principalmente os profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, e quando a gente recomenda a alguém que oriente o seu paciente a ter uma postura religiosa, alguns chamam de piedosos. Mas não, engano, não é piedade, isso é ciência. Vários trabalhos científicos mostram e comprovam em estudos seriados, randomizados, duplo cego, esses estudos mostram que a ciência e a fé, aqueles que rezam, ficam bons mais rápido das doenças, aderem melhor ao tratamento, têm menos riscos de se envolverem com vícios. Então, os trabalhos científicos mostram que pedir para alguém rezar, pedir para alguém ir para a igreja é uma forma de promover saúde e é uma forma científica, não piedosa. Deus seja louvado por todos os profissionais de saúde, os médicos, né, os técnicos de enfermagem, todas as pessoas que dão assistência aos enfermos. E Nossa Senhora tem um belo título, né? Nossa Senhora da Saúde. Por quê? Porque mesmo Nossa Senhora, conhecendo o poder que seu filho tem, ela intercede para os médicos, para que eles possam cada vez mais conseguir compreender qual é o estado físico dos seus pacientes. Mas sempre podemos atrelar saúde com religião, com a Virgem Maria, com fé. E uma coisa interessante, meu irmão, nós temos que compreender que foi o próprio Deus que quis ter uma mãe, que foi o próprio Deus que escolheu entre todas as mulheres aquela que era mais humilde. Entre todas as mulheres humildes, ele escolheu aquela que era virgem, e a sempre virgem, e a Virgem Maria. Mas ele fez com que sua mãe fosse a Imaculada Conceição, uma mulher de saúde, uma mulher de fé. Mas é interessante, meu irmão, quando nós falamos também sobre a virgindade de Nossa Senhora, antes, durante e depois do parto, compreender que essa virgindade não é só uma questão de estado físico, mas estado de alma. É um comportamento virginal. E é interessante, né, doutor César, que ao mesmo tempo eu chamo de doutor, ao mesmo tempo eu chamo de fundador, ao mesmo tempo eu chamo de pai, ao mesmo tempo eu chamo de meu esposo também. Compreender que dentro de um relacionamento conjugal deve existir esse relacionamento de compreensão, esse relacionamento de respeito, de amor. Nossa Senhora sempre foi virgem, mas ela sempre vem nos ensinar, até mesmo numa vida conjugal de casais, viver essa castidade, viver essa vida mais dentro dos preceitos de Deus e viver essa sexualidade, dar uma forma de viver cada vez mais a saúde. Então a você, César, que eu pergunto, na vida conjugal, na sexualidade, a religião tem influência? Engraçado que sexualidade, o que é que tem a ver com saúde, né? Tem tudo a ver e a gente vai fazer um cruzamento mais ou menos destes pontos. Primeiro, vários estudos quantitativos mostram que aonde existe uma maior estabilidade conjugal, existe uma maior felicidade. E a maior estabilidade conjugal e a maior estabilidade está nos casais religiosos e nos casais que têm práticas religiosas semelhantes. Então você, católico, com a esposa católica, tem uma maior possibilidade de viverem bem e estáveis do que um casal a qual um é católico ou evangélico e o outro não tem nenhuma doutrina ou é espírita ou coisas do tipo. Um outro ponto importante, que um outro estudo, todo estudo científico lá na Turquia, que tem maioria muçulmana, mostrou que a maior intensidade, a maior religiosidade implicava também numa maior satisfação conjugal. Quanto mais espiritualizado, maior a intimidade, maior o bom resultado da vida conjugal.
Outros estudos mostram algo também que eu chamo bastante interessante. A comparação entre o índice de divórcio e as doutrinas, seitas e religiões. Por exemplo, igrejas protestantes conservadoras, Batista Sul, Assembleia de Deus, Igreja de Deus, elas tinham um índice de divórcio, de casais que foram divórcios, superiores a igrejas protestantes conservadoras, como Batista Sul, Assembleia de Deus, protestantes mistos, menonitas, amish, quakers. Esse trabalho era um trabalho americano. E mostrou também que estes tinham ainda um pouco mais de divórcio comparado com protestantes moderados, como batistas americanos, luteranos, metodistas, mais um pouco ainda do que mormons. E as filiações católicas, os católicos praticantes, foram os mais resistentes ao divórcio. Interessante isso, que a doutrina implica no índice de divórcio. E a Igreja Católica, que tem o casamento indissolúvel, o que Deus uniu, o homem não separa. Então, na Igreja Católica foi onde teve o menor índice de divórcio. Isso tem tudo a ver com saúde. Então, vocês que estão nos assistindo, prestem atenção. A saúde sexual, ela está diretamente ligada à religiosidade. Ponto importante. Por exemplo, a estabilidade conjugal, a satisfação e a confiança conjugal diminui o risco de HIV, de contrair a AIDS, mas também a maior estabilidade conjugal, a vivência do casal em união, diminui herpes, sífilis, gonorreia, outras doenças sexualmente transmissíveis. O envolvimento religioso esteve associado ao menor número de parceiros sexuais. Então é uma realidade, mesmo que existam alguns desvios, quanto maior a religiosidade, menor o número de parceiros sexuais. Então, em suma, tem muito pouca dúvida das influências dos ensinamentos religiosos com o compromisso religioso individual, induzindo e ajustando comportamentos, melhorando a saúde, diminuindo as doenças físicas e preservando a saúde no todo, né? Um outro ponto importante do efeito da religião é que a religião implica em estilo de vida saudável. Alguns podem dizer, não, mas isso aí é um estilo de vida saudável. Não, mas a religião induz a um estilo de vida saudável. Muitas vezes os resultados se misturam. Quanto maior religiosidade, maior o estado de vida saudável, maior adesão às medidas terapêuticas, às medidas higienodietéticas, às medidas de promoção de saúde, de bem-estar, dieta, atividade física. É interessante, né? E saber que isso tudo é fruto de uma pesquisa, não é o que nós achamos, não. Isso foi um trabalho científico. Meu irmão, você sabe, quando o anjo aparece para a Virgem Maria, ele a chama de cheia de graça. E por que cheia de graça? Porque ela era cheia dos favores de Deus, porque era cheia dos privilégios de Deus. Mãe de Deus Filho, não é isso? Filha predileta do Pai e esposa do Santíssimo, do Espírito Santo. Então você perceba que todas as graças de Deus, a Virgem Maria, ela é distribuidora. Meu irmão, eu não sei qual a graça que você precisa hoje. Eu não sei qual a cura que você precisa ou a cura para quem você deseja, mas tudo seja feito conforme a vontade do Pai. Tudo seja feito de acordo com a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Você compreende isso? Peça o que você quiser, porque Nossa Senhora é a distribuidora das graças, dos favores de Deus. Mas quando nós sabemos que Nossa Senhora é a distribuidora, essa mulher que deu a carne para o seu próprio filho, a Eucaristia, o corpo de Jesus é o corpo de Maria, nós temos o entendimento também que essa carne não podia estar lá largada. A carne de Maria é uma carne santa, porque veio dar a carne perfeitamente para Jesus. Agora a gente pode compreender o seguinte, existe um dos dogmas da nossa igreja, que é a Assunção de Nossa Senhora. Meu irmão, nem eu, nem você, nem nenhum padre, nenhum papa, podemos definir se a Virgem Maria morreu ou não, entende? Nós sabemos, segundo o dogma da Assunção, que ela foi elevada aos céus em corpo e em alma. Mas nós não podemos dizer ou decretar que a Virgem Maria morreu. Ela foi levada em corpo e alma e coroada, não é, cheia de glórias por nosso Senhor. Então, César, nos explique, já que você também é um cardiologista, as doenças cardiovasculares,
certo? São a causa mais comum de morte em países desenvolvidos, em todo o mundo. E o que reforça a necessidade de entender as relações entre envolvimento religioso e funções cardiovasculares. Existe, César, uma conexão, né, entre estresse e função cardiovascular? É interessante falar, eu sou suspeito, né? Mas ciência e fé na cardiologia é muito forte. Nós temos autores que escrevem forte sobre isso. Rocco Savioli, ele escreve nos seus livros Medicina e Fé. Tem outros grandes autores, porque a cardiologia tem identificado esses estudos e os divulgado. Está fazendo parte dos congressos de cardiologia, esses trabalhos científicos, mesas redondas, espaços para se discutir esses temas. Por exemplo, na Universidade Americana de Duke, foi feito um estudo, a qual mostrou que aqueles que estudavam a Bíblia, tinham uma vida de oração e participavam do templo ao menos uma vez por semana, eles tinham um menor número de hipertensão arterial. Diminuía o índice de hipertensão arterial em 40%. Então, participar do templo, leitura bíblica, uma vez por semana, tem um impacto importante na terapêutica de hipertensão arterial. Um outro estudo no Oriente Médio, em não católicos, sobre a relação da religião e a pressão arterial, foi visto uma amostra de kuwaitianos, muçulmanos, sunitas, xiitas e beduínos. E foi visto que existia uma associação da atividade religiosa, atividade espiritual destes grupos com menor índice de pressão arterial. É importante entendermos isso, que não é apenas a Igreja Católica, a religião católica que diminui a hipertensão arterial. Estudos científicos também mostram que outras práticas religiosas diferentes das nossas têm um impacto positivo no tratamento da hipertensão. Um outro ponto importante. Após o primeiro infarto agudo do miocárdio, comparando um grupo controle de judeus, foi visto que os grupos seculares, as pessoas não cristãs, têm um risco significativamente maior do infarto agudo do miocárdio comparado com os ortodoxos, comparados com os religiosos, com os judeus. Então esse trabalho também mostra isso, que também os homens seculares, né, seculares são aqueles que não estão vivendo a fé de uma maneira mais intensa, têm 4 vezes risco maior de ter infarto agudo do miocárdio. Enquanto que mulheres, essa incidência se torna mais intensa ainda. Mulheres aumenta para 7 vezes. Então, a não prática religiosa em mulher aumenta 7 vezes o risco de infarto agudo do miocárdio. Então, esses fatores religiosos e espirituais, eles também vão implicar no enfrentamento da doença, na aceitação da doença. Afinal de contas, a religião diminui o índice de estresse, tem um impacto positivo nos processos imunológicos, nas defesas do nosso organismo, na nossa parte endócrina, na nossa parte neurohumoral. E isso tudo tem a ver com o sistema cardiovascular. Então, o índice de recuperação de cirurgias, de cicatrização de feridas, torna-se extremamente menor naqueles grupos com espiritualidade. Diminui a taxa de internação, diminui o índice de infecção hospitalar, em virtude da melhora da função imunológica, da função endócrina e da função cardiovascular, né? Vai implicar, então, nos resultados cirúrgicos. Você que vai se operar, você tem que rezar realmente, porque se você rezar, vai melhorar a sua reação, a sua resposta ao estresse cirúrgico. Um outro ponto importante são as complicações pós-cirúrgicas. Menos complicação pós-cirúrgica e menos permanência hospitalar. Imagine que todo católico queria ouvir isso, mas na verdade isso são estudos científicos que comprovam e confirmam esses entendimentos que nós tínhamos, quem sabe até de uma forma piedosa, mas agora sim de uma forma científica, mostrando também que havia um melhor controle do diabetes tipo 2. A maior espiritualidade tem um maior controle de diabetes, um melhor controle da dieta. Um outro estudo em Utah, lá na América, com 6.188 adultos, foi visto também que aqueles que participavam de serviço religioso ao menos uma vez por semana
eles tinham uma probabilidade maior de se exercitar pelo menos 20 minutos por dia, comparados, 20 minutos por semana, perdão, comparado com aqueles que não tinham práticas religiosas. Um outro ponto, que os religiosos também eram menos fumantes, diminuía a adesão ao álcool. A presença no templo, a presença na igreja diminui o índice de tabagismo e o índice de etilismo, independente da crença. Então, Mara, são pontos assim extremamente importantes. Eu acredito que vamos ter que dar um intervalo, né? Vamos dar um pequeno intervalo. Você é um ser individual, mas você vive numa comunidade, seja na sua comunidade profissional, seja na sua comunidade estudantil, seja no meio da sua família. Nós precisamos nos socializar, nós precisamos estar em contato uns com os outros. Um dos mandamentos, amar a Deus, mas amar a si próprio, mas amar também ao teu irmão, compreende isso? Então a Virgem Maria cada vez mais vem nos ensinar a estarmos numa comunidade, tendo os nossos direitos, mas acolhendo também o direito dos outros. E uma coisa muito interessante, meu irmão, nós temos que perceber cada vez mais que a forma que você vai tratar seu irmão, você pode ser para ele causa de soerguimento ou de decadência. Quando você vê uma pessoa doente, tá dodói, e você chega para ele e faz, tu tá bem pertinho de morrer, você já matou. Mas se você transmite para ele uma esperança, uma fé, vamos lutar, vamos seguir, vamos fazer, vamos rezar, isso vai dar e vai despertar nele um novo ânimo. Entende isso? Então que a gente possa perceber qual é aquele que nós podemos dar uma palavra de soerguimento e sempre buscar fazer isso. Tá certo? Então, nas relações é muito importante esse ânimo, é importante essa fé. E a Virgem Maria, ela é uma boa educadora. Ela vem nos trazer sempre palavras de solidariedade, de caridade, de paciência. Como é bom quando nós vemos alguém doente ser tratado por uma outra pessoa que trata com meiguice, que trata com carinho. Isso faz uma diferença grande, não faz, César? Muito grande, muito grande. E Nossa Senhora, através da consagração ensinada pela metodologia de São Luís Maria Grião de Montfort, ela vai trabalhar muito essa questão, ela vai trabalhar muito as virtudes. Então, César, a consagração a Jesus por Maria, ensinada por esse belíssimo santo, São Luís Maria Grião de Montfort, pode nos ajudar a ter mais saúde? A consagração a Nossa Senhora, ensinada pelo método de Montfort, é uma grande promotora de saúde. Muito interessante. Na consagração a Jesus por Maria, na metodologia de São Luís de Montfort, ocorre uma busca de uma marianização da alma. Uma marianização quer dizer imitar a Santíssima Virgem Maria, pois ela é o modelo que mais se aproxima a Jesus. Imitar as virtudes da Santíssima Virgem é imitar as virtudes de Jesus. E o consagrado a Nossa Senhora, ele está nessa busca de imitação. Por exemplo, a virtude da pureza. Quando nós buscamos imitar a pureza da Santíssima Virgem Maria, nós vamos estar prevenindo doenças sexualmente transmissíveis, como, por exemplo, a AIDS, a sífilis, o herpes vírus. Um outro ponto, a obediência da Santíssima Virgem. Faça-se em mim conforme a tua palavra. Aquele consagrado a Nossa Senhora que vive a obediência, ele vai obedecer às leis, vai diminuir o uso de álcool, o uso do fumo, de anabolizantes, vai obedecer às prescrições médicas. As pessoas não obedecem às prescrições médicas. Então, a obediência faz com que você obedeça à dieta, às orientações dos seus profissionais, aqueles que lhe assistem. A obediência nos preserva. A obediência aos mandamentos da lei de Deus. Outro ponto, a doçura. A doçura, a Virgem Maria, a doce Mãe de Deus. Imagine que o desvio da doçura é a ira, é o estresse, é a raiva. Se você deixa de ser doce, vai aumentar a hipertensão arterial, meu irmão. Se você imitar a doçura de Nossa Senhora, vai diminuir o risco de infarto, vai diminuir o risco de AVC, vai diminuir as crises de angina, vai diminuir as arritmias. Então, a doçura de Nossa Senhora é uma forma de prevenir, de cuidar de doença cardiovascular. Você que está tomando medicação, inicie a sua vida de oração, consagre-se a Nossa Senhora, que você vai viver a plenitude dessa doçura.
Um outro ponto, a mortificação, né? Morrer para suas vontades, morrer para seus maus hábitos, para que prevaleça os bons hábitos e a vontade de Deus. Então a mortificação, que é uma virtude de Nossa Senhora, se você morre para os seus desejos de comer errado, você controla a obesidade, controla a gula, controla as crises de gota, as doenças reumáticas. Você está fazendo exercício, olha, você não vai ter tanta crise de reumatismo. E como é interessante, porque as pessoas dizem assim, eu não consigo mortificar, eu não consigo fazer isso. Meu irmão, quem disse que você vai fazer com suas próprias forças? Não é isso, César? Quando a gente mortifica, nós mortificamos com a graça de Deus, com o poder de Deus que vem em nosso auxílio. Vem uma força do alto que nos dá a coragem para morrer daquele desejo, daquela vontade. Um outro ponto, a paciência da Santíssima Virgem. A paciência dela, uma paciência heróica. Ora, aquele que se reveste da paciência de Nossa Senhora reage melhor às crises de psicose, às crises neuróticas, às crises de pânico, às crises de ansiedade, aos quadros depressivos. A paciência da Santíssima Virgem que nós recebemos na consagração muito nos ajuda a administrar os problemas mentais. Um outro ponto é a caridade. A virtude da caridade, ela vai prevenir doenças gastrointestinais, consequentes à gula. Aquele que é caridoso divide, distribui. Como se faz bem quando fazemos o bem? Quando fazemos o bem dá uma sensação tão boa em nós. Quando não somos caridosos, aí lá vem a gastrite, lá vem a úlcera, lá vem a esofagite. Meu Deus, como a falta de caridade nos leva a adoecer. Um outro ponto é a sabedoria, que é a mãe das virtudes, né? A sabedoria divina. Afinal de contas, se tivéssemos a sabedoria da consagração a Nossa Senhora, quantos cânceres seriam evitados? Quantos têm câncer de pulmão pelo abuso do tabagismo, pelo abuso de substâncias químicas? A falta de sabedoria leva tantos a chegarem a doenças por alcoolismo, as doenças autoimunes, que a situação de estresse fazem com que nós tenhamos defesa contra nós mesmos, provocando piora dessas doenças, que tem uma gênese mais complexa, mas o emocional muito influencia. Um outro ponto é a sabedoria na violência doméstica. Consagrado à Santíssima Virgem, tu receberás a graça da sabedoria, quanto menos acidentes de trânsito, quanto menos agressões. A Lei Maria da Penha jamais seria usada. Um homem com sabedoria jamais agride uma mulher. As crianças, né? A educação dos seus filhos, quanta doença, quantos traumas, quantas coisas seriam evitadas, Mara. Então, nesse modelo, né, de consagrar-se a Nossa Senhora, muita coisa pode ser evitada. Temos ainda muitos pontos a falar, muitos pontos a discutir. No nosso livro, Que o Rei se Encante com Vossa Beleza, nós colocamos uma tabela, um gráfico, que mostra mais coisas sobre prevenção. Por exemplo, se você previne a gula, trata alcoolismo, tabagismo, diabetes, obesidade. Quando você cuida de uma coisa, são tantas outras que são beneficiadas. As coisas se misturam. É uma mistura. A preguiça, veja só, uma virtude de Nossa Senhora é a contínua oração. E o desvio da contínua oração é a preguiça. Começa assim, eu rezo mais tarde, vou fazer isso depois e não faz? O preguiçoso nunca. engorda porque não tem coragem de se levantar do sofá. Agora tem o controle remoto, só fica lá e pronto. Mas o preguiçoso muitas vezes deprime e não come, e ele entra num processo anorético. A preguiça faz com que também venha a depressão, os desvios psicológicos de ansiedade, de depressão, de obesidade. Criam placas de ateroma nas artérias do pescoço, nas artérias da perna, nas artérias do coração. A preguiça leva à doença cardiovascular. Então, você que me assiste, a preguiça aumenta as obstruções ateromatosas nas nossas artérias. E daí está aí sendo operado, colocando estente, fazendo angioplastia. Né? Então, a consagração a Nossa Senhora vai tratar nosso orgulho, vai tirar nossa tristeza. O consagrado a Nossa Senhora é um homem de fé. O consagrado a Nossa Senhora é uma mulher de fé. Se você tem fé, se você acredita, não tem espaço para o pânico. Não tem espaço para dependência química. Não tem espaço para depressão. Se você acredita, você fica logo bom das infecções. Se você acredita, você não procura o suicídio. Se você tem fé, você não chega ao latrocínio, nem ao assassínio. Que é aí onde está a doença do povo de Deus.
A gente tentou aqui dar um rápido passeio nas enfermidades. Iremos abordar ainda em outros programas saúde espiritual, saúde mental, saúde sexual. Hoje é uma geral para que a gente possa entender que como religião e fé promove saúde.